Muito bem-vindos aí todo mundo. Hoje no episódio 6 nós vamos falar sobre como vencer a evasão escolar, envolvendo os pais com atividades da escola através da gamificação, né? Manter os pais envolvidos aí. Bom, pessoal, então nós vamos falar de um tema aqui que é um pouco polêmico, mas a gente vai tentar dar foco para o que interessa, que é realmente como a gamificação pode auxiliar esse processo de evasão escolar e esse envolvimento entre pais e filhos, tarefas da escola, tarefas de casa, por meio de elementos de jogos que nós vamos conversar a respeito, certo? Então, o nosso foco realmente é buscar soluções, saídas e não polemizar, porque a gente sabe que esse assunto envolve tantas outras perspectivas que a gente vai até ignorar um pouco para a gente poder avançar entendendo realmente o que é a pauta desse nosso episódio de hoje. Então vamos lá. Considerando aí esse atual cenário, né, de pandemia, a gente entende que crianças e adolescentes eles estão passando mais tempo do que o normal em casa. Por mais que algumas escolas já tenham, né, voltado às aulas, a gente ainda percebe muito híbrido. Então, às vezes a criança está uma semana em casa, uma semana na escola, a criança ou o adolescente. Adultos ainda em ensino remoto, né? Não voltaram às aulas de adultos, né? Educação superior, na maioria do Brasil, ainda está totalmente remoto. Mas crianças e adolescentes, a gente já tem percebido esse movimento mais híbrido. E isso também gera um grande transtorno em casa para os pais, porque hora na escola, a rotina da escola é uma, hora em casa, aí muda a rotina em casa. Então eu tenho a impressão, pelo menos para mim também que sou mãe, que isso gera um conflito ainda maior. Para mim, ou melhor que fosse tudo na escola ou tudo em casa até que as aulas voltassem. Mas essa é uma visão muito particular minha e eu respeito porque eu sei que temos várias pessoas que pensam diferente, né? Então, quando a gente considera a criança ou adolescente ficando mais tempo em casa do que o normal, isso implica também dizer mais tédio dessa criança, ansiedade, desentendimento com irmãos, né? Essa mistura de ambiente escolar com ambiente doméstico. Tudo isso, gente, resulta numa confusão para essas crianças e adolescentes, sim. Por exemplo, a obesidade, crianças engordando aí, eu conheço N crianças, né, assim, inclusive eu tenho pessoas dentro da minha família que engordaram aí, crianças 10 quilos na pandemia, né, já não tem unhas mais, estão alguns desenvolvendo depressão, porque perde um pouco o contato, né, o convívio social, o contato com colegas, principalmente adolescentes, né, que precisa disso, é importante nessa fase deles essa socialização. Então a gente vai entendendo que existe todo um movimento nessa pandemia que tem gerado um certo desconforto nessas crianças e adolescentes e gerando também sequelas aí que a gente não vai perceber agora, mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, porque muito tempo de tela, tem crianças desenvolvendo insônia, enfim, é uma série, problema nas vistas, porque fica aqui o tempo todo, não só no computador, mas no celular mesmo, fica mais tempo sem as atividades, tipo inglês, futebol, natação, as atividades, né, que eles fazem no contraturno e muitas das vezes, né, fechados em casa, acabam aí usando muito a tela e influencia até a questão da própria visão dessas crianças. Então eu tô falando de coisas que, pelo menos na minha família, até com os meus filhos, isso eu vi acontecer muito de perto. E eu acredito que nas outras famílias não sejam tão diferentes. E o que a gente está fazendo, pessoal? A gente está tentando driblar essas incomodações do dia a dia, né? E é justamente o que a gente vem discutir hoje. Como os pais podem driblar essas incomodações do dia a dia, estimulando os filhos nos estudos, na execução dessas tarefas domésticas, usando aí os elementos de games, porque é algo totalmente comum hoje já para essas crianças. As crianças e adolescentes, eles já estão hiperconectados, já fazem parte
são nativos digitais, né? E isso para eles é muito normal, eles já estão acostumados com isso. Então, que tal usar a gamificação aí para aplicar esses conceitos, né, de jogos no mundo real, para incentivar o cumprimento de algumas tarefas, não só escolares, mas domésticas. E com o cumprimento dessas tarefas, essa criança, esse adolescente avança de fase, sobe de nível, ganha pontos, tudo como se realmente estivesse no jogo. Porque os jogos, pessoal, eles têm muito a ensinar. Eles nos ensinam, e se ensinam a nós, ensinam as crianças e adolescentes também, né? Os nossos jovens. Eles nos ensinam. Peraí. Eles nos ensinam conceitos, por exemplo, de como concluir uma tarefa até o fim para passar de fase, para obter recompensas, a perseverar, desenvolver uma resiliência, a aprender a perder e a vencer. Tudo sobre desafios. E esses conceitos já são, sim, utilizados por empresas e escolas, mas podem ser utilizados também dentro do ambiente doméstico, né? Dentro do ambiente, digamos, familiar, aplicados em casa com essas crianças. Porque aí a ideia é você fazer uma dobradinha. A escola, ela já está fazendo o trabalho dela. E como nós, pais, podemos ajudar a vencer essa evasão trabalhando a gamificação em casa, incentivando o cumprimento de tarefas da escola em casa por meio do reforço e recompensa, usando elementos de jogos. Então a gente vai falar mais sobre isso, certo? Porque, pessoal, além desses serviços indisponíveis, né, na pandemia, a gente sabe que muitas coisas ficaram fora, digamos assim, do mercado. E uma das maiores dificuldades, então, por nossa parte, por parte dos pais mesmo, é manter o foco dos filhos e o interesse deles nos estudos. Então, tem inclusive uma instituição chamada Fundação Lehman, que ela traz que cerca de 58% das famílias estão com alguma dificuldade no modelo do estudo, que é a distância, nesse modelo remoto. Então é comum, gente, ouvir relatos, né? Não só ouvir, mas ler também sobre a dificuldade que os estudantes, que os alunos têm em assimilar o conteúdo proposto pelos professores. E aí, gente, neste sentido, para auxiliar o desenvolvimento escolar, é interessante a utilização desses processos de gamificação, justamente para estimular essa criança, esses adolescentes. E por isso a gente traz essa reflexão. Como nós em casa podemos trabalhar tudo isso? Como a gente pode ser uma ponte para auxiliar essa escola? Porque a evasão, sim, gente, a evasão está gritante. Porque para criança, às vezes, é bastante desafiador estudar remotamente, né? Estudar de forma online. Então, os processos, eles podem ser feitos de forma individual ou coletiva, se tem irmãos em casa, né? Enfim, porque eu estou considerando o ambiente de casa, não estou considerando aqui o ambiente escolar, porque não é o tema do episódio de hoje. Então, veja, como nós, pais, podemos estimular aí essas crianças para que essa curva de aprendizado ela se torne mais alta. É sobre isso que a gente está falando, sabe? É sobre esses estímulos que a gente vai inserir em casa para auxiliar essa questão casa-escola. Uma pesquisa de Dale revelou que 90% da retenção do conteúdo é favorecida quando a gente gamifica. Então, a gente está falando de um número muito considerável, muito significante. A gamificação, além de ser utilizada em ambientes corporativos, pessoal, ela pode ser amplamente utilizada no ambiente de casa. Não só no ambiente escolar, como a gente já vem falando em outros episódios. Eu posso utilizar isso em casa, trabalhando etapas, desafios para a criança chegar, por exemplo, até a universidade, né? Então, veja, é trabalhar isso mesmo, Gislaine, que você falou, né? Então, o que eu vou trazer aqui como alguns dos benefícios de nós trabalharmos isso com os nossos filhos alunos, né? Considerando filhos alunos, neste ambiente de casa mesmo.
E daí eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro, tá? No decorrer da live. Mas olha só. O primeiro gente, o controle do estado de flow para jovens, né, crianças e jovens, que é a proposta de imersão nas atividades. Quando a gente gamifica, a gente consegue aliar a satisfação de realizar uma tarefa significativa e essa criança entra numa experiência de fluxo porque ela está motivada intrinsecamente, ela está sentindo prazer em fazer atividade, porque você inseriu elementos de jogos que para eles já é muito interessante, você torna essa atividade mais leve, mais prazerosa, e essa ludicidade vai fazendo com que ele aprenda quase sem querer. E vai trazendo ele para uma experiência de fluxo, uma mudança de estado mental, que é muito presente esse estado de flow no ambiente de jogos, e ele vai realizando essa tarefa de forma prazerosa sem nem ver o tempo passar, porque ele entrou nesse estado de flow, que é um sentimento, gente, de total envolvimento com a tarefa. É quando a pessoa, e neste exemplo que eu tô dando, né, de criança, ela está envolvida com esse processo da atividade escolar. Por quê? Porque é divertido, porque é prazeroso, porque é lúdico. Então, quando a gente pensa na gamificação, a gente está pensando em reforços e estímulos positivos na gamificação, associado, né, a esse ambiente escolar, escola, casa, para incentivar esses comportamentos e para promover o bem-estar dos alunos. Nesse tempo de pandemia, isso é muito estratégico, certo? Isso resulta na elevação do desempenho das crianças. E o desafio, pessoal, é justamente manter esses jovens trabalhando em conjunto com os pais e professores, a fim de criar uma dinâmica natural, uma dinâmica divertida, na medida do possível, dentro de uma rotina saudável, que vai estimular esses alunos nesse desenvolvimento estudantil, digamos, e de comportamentos mesmo fora da sala de aula. Então é como se fosse realmente uma ponte, uma extensão. E aí a gente traz esses elementos de jogos para o ambiente de casa também, incentivando aí alguns desafios, algumas recompensas. Logo mais a gente já vai falar sobre isso, certo? Uma segunda contribuição, então, de se fazer essa ponte escola é que diversão, ela tem hora, certo? Mas ela é essencial para o processo. Por que não tornar esse ambiente de casa também mais divertido? Porque as tarefas de casa que o aluno tem de fazer e levar para a escola, se isso for feito, né, como se diz, de forma em conjunto com essa escola, nós vamos ter muitos resultados. Porque a criança, ela precisa de fazer as tarefas de casa para que ela coloque em prática o que ela estudou na escola e que ela aprenda, para reforçar o conhecimento dela. O que acontece é que muitas crianças já estão nesse modelo remoto dentro de casa a manhã toda, e quando é à tarde, eles têm de novamente entrar, entre aspas, né, nesse modelo remoto. Coloquei entre aspas, por quê? Porque é fazer o uso do computador para fazer tarefas de casa. Então não tem mudança de ambiente e ali gera o tédio. Porque crianças, né, são ativas, gostam de dialogar, gostam de divertir, gostam de correr. Adolescentes também querem interagir com seus colegas. E sem essa mudança é como se ele estivesse no mesmo ambiente, certo? Então aqui um dos itens, gente, mais importantes aqui da gamificação são esses momentos de interação, curiosidade. E se a gente usa isso para incentivar o cumprimento, por exemplo, dessas tarefas de casa, o estudo, né, do contraturno, a gente começa a fazer com que os nossos alunos, nossos filhos, eles participem mais do processo e eles joguem não apenas para melhorar o desempenho escolar, mas porque tá divertido, porque a experiência e a sensação que ele está sentindo durante o game, né, durante o game entre aspas, tá fazendo com que ele evolua. E é nesse sentido, gente, que nós refletimos o quão é difícil manter essa diversão leve e casual nesse
modelo à distância, né? Nesse modelo remoto. Por isso, propor experiências de jogos com desafios, com metas, né? Acompanhando aí todo o percurso desse aluno, dando feedback em tempo real, a gente vai gerar um engajamento, vai gerar aquela sensação de estar realizando tarefas significativas, mesmo que pequenas, mas isso é essencial para a evolução dele, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu falo para os meus alunos no meu curso de gamificação, eu falo para eles que essa lógica de games, ela está direcionada ao cumprimento de metas escolares com resultados evidentes no desempenho acadêmico do aluno. Então, quando a gente fala de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, a gente está falando de nota. Ensino superior também, mas quando a gente está falando de uma educação corporativa, um curso rápido, né, um curso de qualificação, enfim, um curso técnico, não necessariamente é a nota, mas sim a aplicabilidade disso, como esse aluno vai conseguir aplicar esse conteúdo, esse aprendizado para que ele tenha resultado. E aí, quando a gente usa essa lógica de games, como se diz, a pessoa está tão envolvida ali no ambiente lúdico que a atividade, esse tipo de atividade, né, gamificada, além de facilitar todo o trabalho do professor, ele permite a observação de alguns perfis de alunos, né, comportamento, como ele se comporta enquanto jogador, para a gente poder o quê? Dinamizar e trabalhar estratégias de jogos mais associadas a esse tipo de jogador. Por exemplo, se eu estou na minha casa e eu identifiquei que o meu filho é, por exemplo, um killer, então eu tenho condições de fazer algo que vá muito mais ao perfil dele, certo? Deixa eu só fazer um break aqui, gente, que eu vou colocar uma rede de internet aqui, melhor, porque eu tô achando que essa imagem tá falhando um pouco. Peraí. Pronto, eu acho que voltou meu sinal. Tô aqui parado esperando. Eu vou esperar mais um minutinho para ver como é que tá o sinal. Tipo uma instabilidade. Bom, eu vou voltar aqui, qualquer coisa eu tento trocar a rede aqui de novo, tá? Onde eu tô tá chovendo e deu uma atrapalhada aqui na internet, mas vamos lá. Então, tudo isso que vocês estão colocando aí no chat, sim, né? Você vai fazendo os quadros, vai colocando pontuações, reconhecimentos, isso faz parte, sim, do processo de gamificar as atividades domésticas, né? As atividades de casa. Então, voltando aqui, gente, o que nós estávamos falando, a gente observa o tipo de aluno, o tipo de jogador que eu tenho em casa, e eu faço algo mais voltado para ele. Se eu sei que o meu filho é mais killer, então ele é mais competitivo, eu vou fazer mais níveis, eu vou fazer algo mais com mais pontos, eu vou fazendo algo que ele sinta que ele está competindo de repente com irmãos, mas em prol do resultado, óbvio, né? Tudo é como você trabalha. Se eu tenho um jogador, né, um filho mais ativo, conquistador, com mais eu der itens para ele colecionar, recompensas, ele vai se sentir muito mais motivado. Se eu tenho um filho mais socializer, mais socializador, como eu posso trabalhar essas relações no game para que ele sinta-se conectando também com outras pessoas, socializando. E se ele é um explorer, né, meu filho, como eu posso gerar curiosidades, estímulos aí de fantasia, ludicidade, para que ele realmente tenha muito mais interesse em jogar. Entre aspas, né? A gente fala jogo, mas é a gamificação, que é utilizar os elementos de jogos. Então, pessoal, quando a gente fala sobre isso, eu sei conhecer também o perfil do meu aluno, e aí eu tento formas de alcançar o maior estímulo individual, que são os exemplos que eu acabei de dar, e que permitem maior integração e troca de experiência, sabe? Então, isso independe de idade. Todo aluno, cada aluno, ele tem sua particularidade, ele tem os seus talentos, ele tem os seus interesses.
E isso faz com que ele tenha condições também de compartilhar com os demais se estiverem integrados. Então, tudo isso facilita, certo? Bom, pessoal, uma terceira contribuição da nossa pauta de hoje, que é justamente como vencer a evasão escolar e manter os pais aí envolvidos nesse processo de gamificação, é que os pais, eles são os primeiros que precisam aderir ao processo. Eles são os primeiros. Porque se eles não estiverem envolvidos, como vai haver essa ponte? A gente sabe que existem percalços, né, que impedem a integração escolar, que impede que essa integração escolar seja plenamente observada no dia a dia escolar, especialmente na pandemia. Mas, se a gente pensa num trabalho conjunto entre pais, escola, né, nós temos condições de melhorar esse desempenho cognitivo do nosso filho. Porque quando a gente está ali trabalhando presencialmente, nós temos condições de perceber o comportamento da criança, do adolescente, de forma muito mais fácil. Quando a gente está à distância, os pais precisam auxiliar esse processo, porque vai ser muito mais, digamos, não gratificante, mas assim, vai ser muito mais interessante, vai trazer muito mais resultado, certo? Então, com o uso da gamificação, a gente vai trabalhar uma cultura em casa para o ensino. E aí a gente faz essa aliança com a escola, o que os pais estão fazendo para incentivar o cumprimento daquelas tarefas escolares que muitas das vezes não são cumpridas principalmente nesse cenário remoto que a gente está, né? Então, gente, efetivamente a gamificação aplicada de forma certa em ambientes escolares vai trazer diversos benefícios, claro, e vai otimizar essa relação positiva entre aluno e o aumento de sua produtividade. Só que é essencial, gente, que essa prática, quando aplicada, não fique somente na relação aluno-professor. Por isso que a gente está falando aí dos pais se envolverem. Os pais precisam participar de todo o processo, sabe? Seja ele feito por meio de jogos ou atividades lúdicas, enfim, recompensas, reconhecimento. Porque ao compreender que, independente do horário disponível, os pais estão próximos do filho, certamente a gente já vai ter um ambiente aí mais leve, resultando no melhor desempenho escolar do seu filho, né? E por consequência, uma integração deste ambiente escola-casa. E é disso que a gente está falando. Uma última contribuição aqui, pessoal, mais uma contribuição, digamos, é que o objetivo final ele precisa estar claro. O que isso quer dizer? Que não importa a idade do filho, né? Se tem 8, se tem 10, se tem 12, se tem 14, se tem 16, enfim. Isso deve ser trabalhado de forma natural, essa evolução dos estudos. Então, a gente tenta trabalhar, seja por meio dos estudos primários ali, né, na educação infantil, cursos técnicos, até a entrada do Enem, enfim. A gente sabe que o principal é fixar o objetivo. Onde você quer chegar, onde essa criança precisa chegar. Quando a gente deixa claro este objetivo, a gente consegue formas de traçar formas de alcançar isso. Quando a meta está clara. E aí a gente gamifica todo o processo para auxiliar o alcance desses objetivos desejados, certo? Então, gente, sim, vai ter obstáculos, mas quais são as recompensas disso? Trabalhando esses esforços escolares do estudante, mostrando que ele vai ser reconhecido e recompensado por isso. Então, um fator importante também, gente, é não considerar bons resultados escolares a presentes. Porque senão você condiciona a pessoa só fazer para ganhar. Por isso que a gente pode utilizar competição, colaboração,
reconhecimento, as insígnias, né, os badges, os emblemas, as conquistas, as medalhas, as estrelinhas, enfim. Outras formas que não só presentear cada acerto, para não gerar ali uma dependência, porque o próprio resultado, a meta que esse aluno vai alcançar em termos de desenvolvimento acadêmico, desempenho acadêmico, isso já é o resultado, isso já é o grande presente, certo? Então, durante o game, não é necessário você vincular uma coisa à outra. O caminho, sim, ele é bastante desafiador, ainda mais considerando a pandemia. Só que vai ser extremamente gratificante para o seu filho também ver o bom resultado dele, ver que ele alcançou, que ele chegou ali. Isso vai ser bom também para os pais e para os professores. Por isso é interessante a gente não ficar focando só em presentes, mas na narrativa envolvente, toda a fantasia que você traz, criar aquele ambiente em casa, principalmente com irmãos, vai favorecer essa cara de game, né? Fazer um quadro ali de desempenho deles mesmo em casa, e eu vou falar um pouco mais sobre isso agora, certo? Porque aqui nós estamos, então, trabalhando a gamificação como método eficiente para valorizar a participação da criança na rotina da família. Então, essa evolução é totalmente observada como algo super eficiente da gamificação, que é valorizar essa rotina, não só as tarefas de escolares, mas as tarefas em casa também, como arrumar uma cama, levar um lixo, organizar o quarto, porque aí você, como se diz, pega carona e faz uma coisa só e trabalha comportamento, trabalha toda essa questão de mudança de atitude mesmo, certo? Então, gente, aqui você vai criar um sistema de conquistas, um sistema de pontos, que ao colecionar pontos, né, ao juntar muitos pontos, ele vai ter uma recompensa. E não necessariamente presente, mas às vezes dormir na casa de um primo, né, fora da pandemia. Mas sei lá, assistir um filme até mais tarde. Os meus filhos mesmo, eles negociam comigo, gente, horas de sono. Mãe, por favor, deixa eu dormir mais tarde hoje, 1 hora, meia hora. Então, até isso pode ser reforçador para a criança. O que reforça o comportamento dela? O que é um estímulo para ela? E aí é conversar com seus filhos para entender como ele se sente recompensado, certo? Então, os pais, eles vão criar tabelas de pontos com as tarefas e ali ele vai organizando como essa criança vai obtendo pontos a cada lição que ele faz. Seja lições da escola, mas seja tarefas da casa. Então, se ele tem, sei lá, que guardar os sapatos, por manter o ambiente organizado, vai reconhecendo esses comportamentos. Pessoal, isso já era usado há alguns anos atrás e ainda é usado na psicologia behaviorista, né? Os analistas comportamentais, que davam as estrelinhas pra gente quando a gente era criança, nas escolas inclusive, e nós ficávamos muito felizes. Eu lembro daquelas estrelinhas pratas coloridas no meu caderno, gente, eu ficava muito feliz. Então, não necessariamente você precisa dar um presente. Você precisa entender um pouquinho, né, o que estimula o comportamento do seu filho, como ele se sente recompensado, vai trabalhando algumas recompensas, né, intrínsecas aí para ele se sentir motivado, vai trabalhando algo que para ele faça sentido, mas que não necessariamente seja um presente, e no final, se ele passou, sei lá, aquele semestre dedicado ou 3 meses, aí sim você dá um presente, algo que ele goste, que ele queira, até para você reforçar ali o comportamento dele, mostrando que aquele comportamento gerou essa recompensa para ele. Mas o lance não é ficar dando presente todo dia não, certo? Então, é claro que também uma dica aqui, pessoal, é que as tarefas mais desafiadoras, elas tenham uma pontuação também maior, certo? Recompensas diferentes para estimular essas crianças e adolescentes. Essa é a ideia. Então, o que eu quero dizer também, gente, que eu acho que é muito importante a gente trazer em discussão nessa live de hoje, é que além da ludicidade, deve haver uma narrativa envolvente. Busque a história
que envolva o seu filho, que tenha compatibilidade com a idade dele, para ele ter aquela jornada do herói, sabe? Só jogar no Google aí, jornada do herói, tenta criar uma jornada do herói para o seu filho. À medida que ele vai avançando esses desafios, né? Como vem sendo essa narrativa envolvente, esse storytelling para gerar essa fantasia, para gerar, como se diz, essa empatia da criança com o game. Isso é muito legal. Eu tô olhando aqui de vez em quando os chats, gente, e vou tentando falar aqui no meio da minha live, tá? Para não ficar um jogo de perguntas e respostas, mas também podem me mandar no direct lá no meu Instagram, Naira Gamification, que eu respondo, tá? Então, gente, voltando aqui. O cuidado que a gente deve ter enquanto pais nesse sentido de tentar gamificar é que a gente, quando começa a gamificar o dia a dia dessas crianças, a gente começa a gamificar responsabilidades. E a gente não pode transmitir a mensagem errada, sabe? Porque tem certas obrigações que elas devem ser feitas, devem ser cumpridas, independente da promessa de um presente, de uma recompensa. A criança precisa entender que na vida nem tudo é um presente. Então você precisa ter esse cuidado. Algumas coisas não vão entrar nessa gamificação, algumas coisas não vão entrar nesse jogo. Portanto, é muito importante, né, que os pais equilibrem prêmios e fortaleçam essa ideia de que há responsabilidades que precisam ser assumidas independente de deixá-los felizes, de fazer bem, de ser algo divertido, engraçado. Não, tem coisas que tem de ser feito e é inegociável. E também deixar claro que nem todas as tarefas vão ser lúdicas e divertidas, porque isso é importante também para a criança entender as responsabilidades, encarar isso, porque quando ele for um adulto, nem tudo vai ser diversão, certo? Então, veja, o que eu quero trazer aqui, gente, é que quando você for criar, vou dar dicas agora, tá? Quando você for criar esse ambiente aí, gamificar essa sala de aula, desculpa, essa sua casa, né? Essas tarefas da escola, mas muito associado ao que ele faz, as rotinas de casa, primeira coisa é ter um objetivo claro. Qual é esse objetivo? Defina. Deixa muito claro por que essa criança está fazendo aquilo. E mostre por meio de regras, né? Regras claras, o que ele ganha em termos de pontuação, de reconhecimento ao completar a tarefa. Então, o jogo, essa gamificação, esses estímulos que você começa a trazer para o ambiente de casa, ele precisa ter essas regras claras para a criança saber exatamente o que é esperado dela. Para ela saber qual é o objetivo a ser atingido, o que é negociável e inegociável. Você precisa também trabalhar feedback constante. E aí, se você vai trabalhar esse feedback por meio de um quadro de pontos, que você vai fazer um mural no corredor da casa, ou numa sala, ou no quarto das crianças, enfim. Como você vai mostrar esse feedback no jogo para eles? Como vai funcionar esse placar, né? Principalmente se tiver irmãos, é legal, porque você cria esse ambiente de interação também em casa. Brigou, discutiu com o irmão, perdeu pontos. Fez isso, fez a tarefa no prazo, acertou, ganhou pontos. Então, você vai trabalhar os desafios que vão ser para você importante. Você, enquanto pai ou mãe, importante para atingir o objetivo geral, né? O objetivo com essa estratégia, certo? Então, é legal você dar retorno para essas crianças, né? Para esses adolescentes, esses jogadores, se eles estão indo bem ou não no jogo. Dar esse retorno sobre o desempenho. Isso de forma rápida, por isso esse feedback constante, mantém essa criança, esse jogador interessado em continuar. Então é muito importante isso. Uma quarta dica aqui é você trabalhar a cooperação, porque a gamificação, gente, ela faz com que a criança se torne o quê? Um jogador, o adolescente. Eu tô falando criança, adolescente, porque é o foco da nossa live de hoje, tá? Do episódio de hoje. Mas pode ser adulto também. Então faz com que ele se torne protagonista quando ele é esse jogador.
Ele é jogador, ele é protagonista. Então, ele é um protagonista no jogo e é um protagonista no aprendizado. Isso eu posso trabalhar de forma individual ou coletiva. Eu posso colocar os irmãos, um para ajudar o outro, um para tomar, né, perguntas da prova para o outro, fazer perguntas para o outro, para ajudar essa cooperação, auxilia esse processo de ajuda entre os irmãos, em que tarefas árduas possam se tornar mais leve, porque um está ajudando o outro. Criar história, eu já falei, né, que vocês vão criar toda uma história por trás dessa atividade, que faça sentido, envolva muito mais essas crianças, e trabalhar aqui, ó, atividades desafiadoras, certo? Quando a gente está falando, faça isso, coloca um tempo, por exemplo, coloca um tempo para a criança cumprir, coloca um prazo, porque isso pode ser estimulante para ela. Terminou fora do prazo, X pontos. Fez no prazo, tantos pontos. Terminou antes, tantos pontos. Isso pode gerar para ela, gente, estímulos para criar, como se diz, uma competição que é saudável para ela mesma, mas se relaciona, como se diz, né? Relacionando com outros jogadores. Pensa, os irmãos aí trabalhando de forma conjunta para atingir um objetivo familiar. E aí você coloca prazos, enfim, é uma forma de engajar, né, essas pessoas e essas pessoas mirins, né? Então é isso, gente. Essas são algumas dicas, né? Eu falei aqui 6 passozinhos aí, 6 dicas, nem foram passos, para você começar a trabalhar essa gamificação na sua casa, envolvendo as suas crianças. Naira, mas se passar a pandemia, continua. Tá dando certo? O time que tá ganhando se mexe, melhora, né? Muda o objetivo, adequa as estratégias e manda ver, porque isso tem dado muito certo, gente. Então é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Este é o conteúdo do episódio 6. Amanhã tem mais, às 13h07, e eu espero vocês, tá, gente? Beijo! Tchau!